Do Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 21. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 21. Eu estou preparando uma mensagem muito especial sobre aqui para trazer pela manhã, mas como eu sabia que tinha esse grupo fora, se capacitando, e também outros irmãos viajando, deixaria para a próxima oportunidade, mas claro que a mensagem de hoje também Amém. muito importante. Mateus capítulo 21, vou ler um trecho grande, vai ser um texto grande que nós vamos ler juntos, então vou introduzir somente 2 versos a princípio e depois a gente vai lendo juntos. Mateus 21, vamos a partir do verso 23. O título aqui, pelo menos na minha Bíblia, é: a autoridade de Jesus é questionada. Sobre isso que vamos falar. Mateus 21, verso 23 diz: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes. Veja só, o sacerdote era a elite da religião, e aqui está a elite da elite, porque eram os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Até aqui. Amém. Senhor Jesus, nos ensina o Evangelho, a Tua Palavra, de onde vem a verdadeira autoridade, a autoridade dos céus. Que o Senhor possa nos ensinar o poder da verdade, o poder do Evangelho, e quando o Senhor move através da verdade que está nas Tuas palavras. Pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vai se sentar, queridos. Queridos, pela manhã eu tenho explorado com vocês aqui a diferença, né, entre o espírito da religiosidade e o Evangelho. Porque muitas vezes a gente tem coisas que a gente acha que é do Evangelho, só que é da religiosidade, e às vezes a gente deixa de viver toda a plenitude do Evangelho. Nós estamos vendo aqui um confronto bem claro, um dilema bem claro entre os oficiais da religiosidade. Nós vemos aqui que foram os chefes dos sacerdotes. Os sacerdotes era a casta, a classe mais alta da principal religião que ensinava a palavra de Deus no mundo. Então eles eram os grandes representantes das Escrituras, os grandes representantes do povo de Deus, os grandes representantes do templo. Não apenas sacerdotes, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Então, de um lado há esse grupo, os chefes dos sacerdotes e os líderes da religião do povo. E do outro lado, Jesus. Eu vejo esse embate. Há um choque muito grande entre esses dois grupos. E a pergunta que fazem a Jesus é: com que autoridade? Por quê? Porque Jesus, ele ensinava, Jesus, ele interpretava as Escrituras, Jesus, ele tinha muitos discípulos, além dos 12, tinha pelo menos 70. Então ele tinha essa comitiva, ele estava ensinando, era um mestre, era chamado de mestre, na língua hebraica era chamado de rabi, ou rabino, mas ele estava à margem da religião oficial. Ele não era discípulo dos sacerdotes, até onde sabemos, não fez nenhuma das escolas dos rabinos, não havia sido ungido por ninguém, nenhum oficial da religião falou: olha, você está apto, você pode falar. Ele não procedia das autoridades do templo, não frequentava o templo. Então, com que autoridade ele estava ensinando? Com que autoridade ele estava interpretando as Escrituras? Porque Jesus não pertencia a nenhum dos canais oficiais da religião. Então, como ele pode ensinar sobre Deus sem estar sob as ordenanças da religião oficial? É interessante ver isso, que a religião sempre se achou detentora de Deus. É como se Deus fosse a propriedade particular dela. Ou seja, para falar de Deus tem que estar na religião, e tudo fora da religião não tem autoridade para falar sobre Deus. Então essa é a pergunta: quem te deu a autoridade? Veja, quem te deu? Então parece que tem que ter uma fonte humana
uma fonte institucional que autorize a pessoa a falar sobre Deus. Tem que haver um quem. Isso já é até um contrassenso, né? Tem que haver uma autorização humana para falar do divino. Então tinha que ser o contrário, né? Tinha que haver uma autorização divina para o homem falar sobre Deus. Então a religião quer ser a validadora da ação de Deus no mundo, quando tinha que ser o contrário. A religião tinha que buscar validação em Deus para falar de Deus no mundo. Então, veja, não é a religião que valida Deus. É Deus que valida a religião quando essa religião faz por merecer. Então, veja, eu tenho mostrado aqui como a religiosidade muitas vezes acaba matando Deus em nós, sufocando a alegria, mostrando um Deus punitivo, vingativo, um Deus chato, que em vez de ser um fardo leve, a nossa relação com Deus ser uma relação amistosa, uma relação de amor, uma relação de amizade, muitas vezes a religiosidade transforma essa relação que era para ser tão maravilhosa, tão agradável, tão leve, transforma em algo pesado, em algo complicado, em algo massacrante às vezes, põe um peso, quando na verdade a relação com Deus tinha que tirar peso da nossa vida. É por isso que Jesus diz que o fardo dele é leve, em comparação ao fardo desses líderes religiosos. Então, mas se nós retiramos a religiosidade, se essa religiosidade sufoca tanto a presença de Deus, como a gente vê aqui em Israel, e como mataram Jesus, a gente vai ver um pouco isso mais nos versos à frente. Se muitas vezes a religiosidade vem e mata Jesus no coração das pessoas, mas se a gente retira a religiosidade, sobra o quê? Se a gente retira esse peso da religião, o fardo, tanta complicação que a religião põe, o que sobra? Que parâmetros nos resta para identificarmos o que é verdadeiro e o que é falso? Às vezes a gente fica tão acostumado com a religiosidade que a gente fica meio sem chão, meio sem saber onde está a verdade sem os ditames dela. Se a autoridade não está na religião, onde estaria a autoridade para falar de Deus? Então essa pergunta é feita a Jesus. Sem a religiosidade, como é que nós vamos saber o que é certo a respeito de Deus? Olha como é que Jesus começa a responder no verso 24. Respondeu Jesus no verso 25: de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Então eles fazem uma pergunta para Jesus: que autoridade é essa? Quem te deu a autoridade? Jesus responde com uma outra pergunta. Ele diz: olha, eu vou responder a pergunta de vocês se vocês responderem a minha, né? De onde vem o batismo de João? Então Jesus aponta para um fato histórico. Ele vai começar a comentar sobre a vida de João Batista. E eu queria que vocês abrissem comigo algumas páginas atrás, em Mateus capítulo 7, mas deixo marcado no capítulo 21, que nós vamos ver mais aí. Mateus capítulo 7, que Jesus vai nos mostrar de onde vem a verdadeira autoridade. Como é que você sabe se alguém que está falando tem autoridade para falar sobre Deus, a respeito de Deus, a respeito do Evangelho? Como é que você sabe se essa pessoa tem autoridade? Ah, porque tem um nome de pastor, tem um nome de bispo, tem um nome de apóstolo, vice-deus, qualquer coisa assim? Não. Olha o que Jesus diz, nos mostra como quem tem autoridade. Mateus 7, verso 16. Então, vamos para o verso 15 mesmo. Cuidado com os falsos profetas. Então, veja só, o que é um falso profeta? É alguém que diz que tem autoridade para falar sobre Deus, só que não tem. É falso. Ele se diz profeta, se diz um mestre, se diz alguém que ensina a verdade, só que é falso. Então ele diz ter autoridade, mas não tem. O que Jesus diz? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Como é que a gente os reconhece? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, qual que é o critério que Jesus aponta para nós sabermos se a árvore ela é verdadeira ou falsa? Se a árvore vai entregar o que promete? Ele diz, é pelos frutos. A árvore pode se dizer boa, pode se dizer maravilhosa, pode se dizer bispo, apóstolo, pode dizer o que for, mas você tem que ver o fruto. Se você olhar apenas para a árvore, você vai acabar comendo o fruto estragado. Você tem que olhar o fruto. Qual é o fruto que essa pessoa produz? O fruto de caráter, fruto de bondade, fruto de verdade, de justiça, ou, para usar o trecho claro das Escrituras, os frutos do Espírito. Essa pessoa, esse que se diz um profeta, tem esses frutos do Espírito? Então veja, o que Jesus aponta como uma verdadeira autoridade para dizer se essa pessoa é um profeta ou não são prerrogativas humanas, não é o marketing humano, não é o ajuntamento de multidão. Jesus nos diz, olha, se a pessoa tem muitas pessoas seguindo ela, então deve ser verdade. Não, pelo contrário, Jesus diz até em outra passagem, cuidado com esses que arrastam, que muitas pessoas vão seguir os falsos profetas. Então isso não é critério, juntar multidões não é critério. Se a pessoa tem uma igreja grande, não é critério, segundo Jesus. Não é nem milagre, nem profecia, nem expulsar demônios. Tem uma outra passagem que Jesus diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos sinais, nós profetizamos no teu nome, veja, olha o detalhe, profetizamos no teu nome, expulsamos demônios. E Jesus dirá para eles naquele dia, afastai-vos de mim, vós o quê? Que praticais a iniquidade, olha o fruto, porque eu não vos conheço. Então veja que o critério que geralmente as pessoas utilizam para verificar se uma pessoa tem autoridade ou não, Jesus diz que nem critério é. Expulsar demônios, profetizar, ter grandes multidões, realizar sinais, curas, maravilhas, nada disso é critério. Porque muitos desses Jesus diz que vão inclusive ser separados de Deus e vão para o inferno. Eu não vos conheço. Então não é esse o critério. Porque veja só, queridos, como é simples entender isso. O que adianta a pessoa fazer tudo isso, curar, expulsar demônios, etc., e depois ensinar algo falso? Algo falso a respeito de Deus, algo falso a respeito do Evangelho. Você acha que, só para trazer o diabo aqui para a questão, o diabo se importa se a pessoa for curada e seguir um Deus falso? Não tem problema, o diabo não tem problema, ele pode ser curado à vontade, desde que siga uma mentira e abandone os princípios de Jesus, desde que a pessoa passe a cultivar ódio no coração, desde que a pessoa passe a perseguir outras pessoas, a desprezar outras pessoas, que muitas vezes a religião causa isso, a pessoa passa a desprezar quem não crê da mesma forma. O diabo não tem problema com coisas materiais, ele tem problema com coisas espirituais, e a mesma forma Deus. Se a pessoa ensina algo falso, não interessa quantos milagres ela tenha feito, aquela falsidade continua a ser falsa, não vai ser transformada em verdadeira, porque a pessoa expulsou um demônio e profetizou. O ensino enganoso continua enganoso, não interessa o que ela tiver feito ao redor. Então isso é óbvio. Se a pessoa se ensina algo falso, falso é, não interessa o marketing ou o que ocorre ao redor. É por isso que Jesus cita João Batista. Me respondam, o batismo de João Batista, a autoridade dele, era do céu ou era dos homens? E por que Jesus cita João Batista? Porque, por exemplo, o Evangelho nos mostra, no João capítulo 10, que João Batista não realizou nenhum milagre. Nenhum, zero. Ele não fez nenhum milagre, e mesmo assim Jesus o chama de o maior dos nascidos de mulher. Por quê? Porque nesse trecho, lá em João capítulo 10, que nos ensina que João Batista não realizou nenhum sinal miraculoso, mas, olha o detalhe, ele não realizou nenhum, zero milagre, mas tudo o que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Então qual que é o critério?
É um milagre? Não. É o que a pessoa diz a respeito de Jesus era verdade. Mas presta atenção, não é apenas dizer sobre Jesus, porque muitas pessoas falam sobre Jesus. Na época de Jesus, Jesus era o assunto, era a questão à tona, era o dilema da época, e muita gente tinha muitas opiniões sobre Jesus. Então não basta falar sobre Jesus. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem a meu respeito? Aí eles falaram: olha, alguns dizem que você é profeta, alguns dizem isso, alguns dizem aquilo. Então, não é apenas falar sobre Jesus, porque muita gente prega sobre Jesus, mas o grande benefício, o grande fruto de João Batista é ele falava sobre Jesus, o que ele dizia a respeito de Jesus era verdade. Então, não é apenas falar de Jesus, porque se você fala de Jesus, mas fala algo falso sobre Jesus, piorou. É até melhor não falar sobre Jesus do que falar algo falso a respeito de Jesus. O certo é falar sobre Jesus e o que seja verdade a respeito de Jesus. Então, eu fico preocupado quando as pessoas dizem: aquela igreja está fazendo umas coisas estranhas. Aquele grupo tem umas práticas que nunca vi no Novo Testamento. Mas está falando de Jesus. Sim, mas está falando o que sobre Jesus? Porque você pode falar sobre Jesus as maiores barbaridades. O que interessa é você falar a verdade a respeito de Jesus. E esse é o grande fruto de João Batista. Por que a autoridade de João Batista, de novo, era outro que estava à margem da religião? João Batista não havia frequentado as escolas dos rabinos, não era sacerdote, não era nada. Então Jesus pergunta: esse que não era nada, que não tinha nada de oficial nele, a autoridade dele é dos céus ou dos homens? E por que é dos céus? Porque ele falava a verdade a respeito de Jesus. Então, se ele não tinha nenhuma aliança com a religiosidade, por que ele falava a verdade? Porque ele tinha os frutos. Ele apresentava os frutos, não apresentava milagres, mas apresentava os frutos de ensinar a verdade. Ele pregava o reino de Deus, ele pregava o arrependimento e principalmente pregava Jesus. A tal ponto que ele não negociou a verdade, até mesmo sob o risco da própria vida. A gente sabe que João Batista foi decapitado porque ele não negociou a verdade. Um governante acabou mandando decapitá-lo. Então veja, esse é o fruto de ensinar a verdade e de não negociar a verdade. Já a religiosidade, olha o que ela faz. Voltem lá a Mateus 21, vamos continuar lendo o trecho onde estávamos. Como nós sabemos se essa pessoa, esse indivíduo, esse grupo tem autoridade ou não? Agora no verso 25, olha, Jesus faz a pergunta então: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? No verso 25, esse é o verso 25, né? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si. Então os líderes religiosos discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Então, olha só, enquanto João Batista havia morrido por não negociar a verdade, o que é que os líderes religiosos estão fazendo aqui? Estão relativizando a verdade. Eles não querem saber o que é verdade. O que eles querem é: peraí, se eu responder de uma forma, eu vou ganhar tal coisa e vou perder tal coisa. Se eu responder de outra forma, eu tenho tal prejuízo e tal benefício. Estão vendo que eles não estão em busca da verdade? Eles estão ali só na negociada, na manipulação, para ver o que eles podem ganhar mais. Eles não estão preocupados em descobrir a verdade. Peraí, vamos analisar, vamos ver o que é verdade a respeito de João Batista. Não. O que eles estão testando as respostas para ver o que ele vai trazer mais benefício. Não importa a verdade, importa o que a gente vai lucrar com o que a gente responder. Então muitos acham que o mundo lá fora relativiza a verdade e a religiosidade não. Só que a própria Escritura mostra que eles relativizam a verdade. Isso, inclusive na história humana, a gente sabe o quanto a religião já fez estragos.
negociando a verdade por poder político, por poder financeiro, etc. Então, sempre quando houver essa negociação, essa relativização da verdade por poder, a gente já vê que a pessoa perde completamente a autoridade. O poder corrompe, o dinheiro corrompe, porque em vez de buscar a verdade a despeito do que você ganha ou perde, a pessoa busca o poder, busca o dinheiro a despeito da verdade, diferentemente de João Batista. A gente vê que esses são os chefes dos sacerdotes. Eles não lutavam pela verdade, eles queriam que a verdade, entre aspas, manipulada, maquiada, lutasse por eles. E aí Jesus continua. Aí Jesus vai contar a parábola dos 2 filhos, no verso 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Olha a pergunta de Jesus. O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Olha o impacto disso. De novo, ele está falando isso para os chefes dos sacerdotes. Jesus os encurrala, conta uma parábola, aquele filho que diz: sim, pai, eu te obedeço, sim, pai, eu vou, pode contar comigo, só que não vai. E há aquele filho que fala: detesto, não quero, não vou, me esquece. Depois acaba indo. Então Jesus aqui dá uma lição devastadora na religiosidade. Porque muitas vezes, queridos, a religião fala muito de Deus, mas na hora do vamos ver faz pouco. E há aqueles que às vezes falam pouco de Deus, porque não conhecem muito, mas na hora de fazer, na hora de ter compaixão, na hora de ajudar uma pessoa, na hora de ter solidariedade, vão lá e fazem. Então não adianta, Jesus está dizendo para esses chefes, não adianta vocês darem sermão das pessoas e não honrarem o que vocês ensinam. Jesus, em certa passagem, ele diz: olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então Jesus deixa claro: se a gente não viver o que a gente prega, a gente não tem autoridade. Vocês que dizem ter autoridade, está falando aqui para a religião, vocês não têm. Por quê? Porque vocês não vivem o que vocês pregam. Agora, tem pessoas que mal pregam, mal falam de Deus, mas estão vivendo o melhor que podem. Então Jesus está dizendo que quem tem mais autoridade? Uma prostituta que se arrependeu ou um chefe dos sacerdotes? Jesus chega a esse ponto, nesse confronto com a religião oficial. Jesus chega para a religião oficial, olha o tamanho, a dimensão disso. Depois as pessoas se perguntam: por que mataram Jesus? Jesus chega e fala: olha, uma prostituta arrependida, um corrupto, que o publicano é o corrupto da época. Então pega o político mais corrupto aí que você consegue imaginar. O que você pensa: olha, esse tinha que apodrecer na cadeia. Esse que deveria apodrecer na cadeia. Se ele se arrepende verdadeiramente, ele tem mais autoridade que um bispo, que um apóstolo, que quem quer que seja aí da mídia evangélica, se esse não se arrepender também. Então esse é o ponto de Jesus. Se a pessoa vive o Evangelho, se a pessoa leva para a vida, não apenas fica da boca para fora, mas está no coração, está na mente, está na vida dela, essa pessoa tem autoridade para falar de Deus. Olha onde Jesus leva. Então, João Batista, ele tem autoridade por quê? Porque ele ensinava a verdade a respeito de Jesus e não negociava a verdade, e ele tinha frutos. E outros têm autoridade porque na vida demonstram o que creem. Enquanto há pessoas que dizem crer numa coisa, mas a vida demonstra que não creem em coisa nenhuma. Enquanto há pessoas que às vezes têm pouco o que falar, mas na vida demonstram o que elas verdadeiramente creem. E aí Jesus
mostra a verdade, tira a máscara deles e mostra o que eles realmente faziam. Olha aí no verso 33. Depois dessa paulada que Jesus dá, mostrando que as prostitutas... Olha um detalhe, Jesus diz que as prostitutas e os corruptos precedem os chefes de sacerdote no reino dos céus. E o interessante é que Jesus faz eles confessarem isso. Porque Jesus pergunta para eles: qual dos filhos fez a vontade dos pais? E a própria boca deles os condena. Eles dizem: foi aquele que disse que não ia, mas acabou indo. Eles mesmos testemunham contra o que eles vinham fazendo. Agora Jesus tira a máscara deles, olha no verso 33. Depois eles vão dizer: essa parábola que Jesus está dizendo é a nosso respeito. E era mesmo. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. O proprietário de terras aqui é Deus. Plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Ou seja, esse proprietário fez de tudo para que as uvas florescessem, para que nós tivéssemos uma vida boa, que nós aprendêssemos a verdade. E aí ele arrendou a vinha a alguns lavradores. O que são esses lavradores? Representam a religião. Deus, então, entrega o ensino da verdade aos religiosos e vai fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Olha o que acontece. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, Deus, o que fará com aqueles líderes religiosos, para o qual ele entregou o ensino da verdade? De novo, ele faz a boca deles confessar. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Agora, deixa eu ver qual verso é. Até aqui mesmo. Aqui tem uma outra passagem que Jesus explica: vocês fizeram isso com cada um dos profetas que Deus lhes enviou. Então veja só, Deus entrega o ensino da verdade, ou seja, a autoridade divina, a autoridade dos céus, à religião oficial, que diz: olha, vão, cuidem da vinha. E o que acontece? Eles não cuidam coisa nenhuma. E cada servo que Deus envia, que em outra passagem Jesus explica que são os profetas, que é o que está registrado no Antigo Testamento, o que eles fazem? Eles matam um por um e por fim matam o próprio Filho de Deus. Então o que Jesus está mostrando? Que os canais oficiais da religiosidade, ou seja, os sacerdotes, o templo, os levitas, o que eles fizeram com a vinha que Deus integrou? Está tudo registrado no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento nos mostra isso, que o canal oficial da religiosidade, o que eles fizeram? Mataram os profetas um a um. Você lê o Antigo Testamento, quem matou os profetas foram justamente os líderes religiosos aliançados com o poder governamental. Mataram um por um e por fim mataram quem? Mataram o próprio Filho de Deus, mataram Jesus. Então, na verdade, em todo o Antigo Testamento, você vai ver o destaque do Antigo Testamento. Quais os sacerdotes que você conhece de nome no Antigo Testamento? Sacerdote, sumo sacerdote. Você conhece algum? Nome de algum? Talvez você lembre de um ou outro, mas em geral não lembra de nenhum. Por quê? Mas como você não lembra? Se eles eram a autoridade do templo, eles que eram os representantes de Deus, eles que oficiavam no templo, eles que lideravam o culto, a Páscoa, os rituais, eram os sumos sacerdotes. Ao longo do Antigo Testamento, ao longo de 1000 anos, tiveram inúmeros sumos sacerdotes e a gente não lembra de nenhum. Por quê? Porque o Antigo Testamento mostra que o canal oficial da religião logo se corrompeu e Deus então passou a enviar o quê? Que nessa parábola mostra. Os servos, que são quem? Os profetas. Os profetas são o que da religião? Estão à margem, completamente.
não eram ungidos pela religião, não estavam na linhagem, não estavam servindo do templo, não, eles vinham de fora. Eram chamados do nada. Deus aparecia a Jeremias, aparecia a Isaías e chegava para eles e dizia: olha, a religião se corrompeu completamente. Eu preciso que você vá lá e fale. Geralmente a resposta dos profetas era: eu? Quem sou eu? Eles têm o templo, eles têm todo o ofício, eles têm os rituais, eu não sou ninguém. Eles têm o poder inteiro, eles têm aliança com o governo, eles têm tudo, eu não sou nada. Eles que têm autoridade. Os próprios profetas falavam isso para Deus, e Deus falava para eles: não, eles não têm autoridade nenhuma. Eu estou dando autoridade para você, porque você vai falar a verdade e eles estão falando a mentira. E por isso a gente conhece, e o Antigo Testamento registra o nome dos profetas. A gente não conhece os sumos sacerdotes, que eram os oficiais, mas conhecemos o quê? Os marginais, que eram mortos, que eram perseguidos e que viviam fora do oficial da religião. Nós conhecemos Jeremias, conhecemos Isaías, conhecemos Elias, conhecemos Eliseu. Nenhum deles serviu no templo. Por quê? Sempre os canais oficiais se corrompiam com poder e os profetas eram então levantados por Deus. E eles denunciavam e acabavam mortos das formas mais horríveis, cruéis e detestáveis. De quem é a autoridade? Essa pergunta que fizeram questionando a autoridade de Jesus, Jesus devolve. Vocês estão questionando a minha autoridade, eu questiono a de vocês. Quem disse que vocês têm autoridade? Só porque você botou uma placa de igreja na frente? Só porque você se ungiu de bispo, apóstolo? Mas se está ensinando algo falso, você pode ser o canal oficial da religião, pode ter o templo, pode ter os rituais, pode ter multidões, pode fazer as festas, pode estar na mídia, mas você não tem autoridade nenhuma, porque está ensinando o falso. Pode ter milagres, pode ter profecias, pode expulsar demônios, mas chegará o dia que vou dizer a esses que dizem Senhor, Senhor, ou seja, louvam, cantam, adoram, mas eu vou dizer: eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus diz: um prostituto e um corrupto têm mais autoridade que vocês quando eles se arrependem, porque vocês, vendo eles se arrependerem, vocês não se arrependem, pelo contrário, estão explorando as pessoas. Olha o tamanho da pancada que Jesus dá na religião oficial. Olha o tamanho do embate. Quando eles vêm declarando guerra para Jesus, e eles vêm questionar Jesus que é Deus, Deus devolve uma força tremenda. E às vezes a gente lendo a passagem, a gente não vê o tamanho do choque. A religião contra Deus. A religião questionando Deus, a autoridade dela, e Deus devolve a religião. Você não tem autoridade nenhuma. E por isso, eles acabaram matando Jesus. E aí Jesus faz eles confessarem da boca deles o que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores maus. E eles confessam: aí virá, arrancará eles e os condenará. Jesus disse: é isso mesmo. E é isso que nós lemos no Apocalipse. A falsa religião se aliançando ao governo, e ambos sendo a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, uma representando a falsa religião, outra representando o poder governamental. E tudo isso vai trazer a tragédia no mundo inteiro. E é por isso que a gente vê, queridos, a gente vê: mas a religião está falando de Deus, tá, mas ensinando que é falso a respeito de Deus. E o que acontece? Isso está falando de Deus, mas está ensinando que é falso, vai matando Deus no coração das pessoas. Matou de forma física e histórica, matando Jesus na cruz, e mata também no coração das pessoas. As pessoas aqui, a gente vê nos evangelhos, que estavam afastadas de Deus, porque a religião vinha oprimi-las, vinha apedrejá-las, vinha esmagá-las, e Jesus ia lá e acudia os pobrezinhos que queriam Deus, mas a religião as impedia, perseguindo, tratando mal, desprezando. E Jesus fala: olha, eu vim por esses, eu vim pelos doentes, vocês que se acham sãos, fiquem aí do lado de vocês, eu vim aqui cuidar desses. Oh, glória, aleluia. Então, a gente vê hoje o estrago que essa religiosidade causou, por exemplo, na Europa.
Hoje a Europa é considerada um continente pós-cristão. O cristianismo lá praticamente não existe. Existem alguns rincões, alguns lugares, mas hoje é uma era pós-cristã. Eles consideram o cristianismo uma grande bobagem, porque viram na prática o que causou, o que o cristianismo gerou. Por quê? Porque era essa mesma religiosidade que Jesus combateu. Então, Jesus deixa bem claro, a autoridade não está no ser humano, não está na instituição, está naqueles que produzem frutos, naqueles que vivem na prática a realidade do que creem. E vamos ver agora para onde Jesus aponta agora a autoridade. Se a religiosidade se corrompe de tal forma, onde está a verdadeira autoridade que procede do céu? Nós falamos, está nos frutos, está no ensino de Jesus, na verdade, está na vida, e Jesus agora aponta para uma outra questão. Olha no verso 42, que já é óbvio, né? Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras. Então veja, para onde Jesus aponta? Se vocês, autoridades oficiais, estão se corrompendo, se corrompem ao longo da história, das mais diversas formas, os mais diversos grupos, sempre tem problemas, aonde está o porto seguro para você buscar a verdade? Jesus disse: vá ler aonde? Nas Escrituras. Eu não quero saber a opinião de vocês, o que é que o sumo sacerdote diz. Vocês não leram na Escritura? Então veja, a autoridade não está na opinião do indivíduo. A autoridade não está na palavra de um homem, está nas Escrituras, no que Deus revelou ao ser humano. Lutero dizia: onde há pregação da palavra, aí há uma igreja. Onde há pregação da palavra, aí há uma igreja. Porque quando houve a reforma protestante, Lutero e um grupo se desvinculou da igreja católica. Essa era a pergunta: onde está a sua autoridade para ensinar? Se você não pertence à igreja oficial. Lutero diz: onde há pregação da palavra, aí há uma igreja. Pode ser uma casinha simples, pode ser um ajuntamento pequeno de pessoas. Se há pregação da palavra, aí há uma igreja. Amém. E também o inverso: se não há pregação da palavra, não tem igreja ali. Porque não basta uma placa, não basta marketing, não basta cânticos. Se não há ensino da verdade, então ali não há autoridade nenhuma. Quando se prega outra coisa, se prega dinheiro, tem só show, não é igreja, porque não há pregação da palavra. É apenas uma expressão humana, um ajuntamento de pessoas, mas não há uma autoridade dos céus. Então lembra daquela pergunta que fizeram para Jesus: quem te deu autoridade? É o que Jesus está mostrando. Não é que uma pessoa possui, não é que uma pessoa é dona, possuidora da verdade porque tem um cargo. Agora eu tenho um cargo X, agora eu sou bispo, então eu sou dono da verdade. Não, Jesus ensina o óbvio. A pessoa só é autoridade em relação à verdade enquanto aquela pessoa fala a verdade. A pessoa só é autoridade em relação à verdade enquanto e apenas enquanto ela fala a verdade. A pessoa não é dona da verdade, mas a verdade pode ser dona dela, né? Assim como você não é dona de Jesus, que Jesus é a verdade, mas ele pode ser o seu dono enquanto você permitir isso. Então, a verdade, ela não pertence a uma instituição ou a uma pessoa. Isso é até óbvio. Uma instituição não é dona da verdade, nem uma pessoa é dona da verdade. A verdade pertence a Deus somente, e Deus não tem dono. Se a pessoa fala segundo a verdade, ela tem autoridade. Agora, se ela fala segundo o engano, o que Jesus está dizendo? Ela não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. Não é porque uma pessoa foi ordenada por um determinado cargo, pastor, bispo, apóstolo, se ela fala algo falso, não é porque ela foi ordenada que aquilo que é falso passa a ser verdadeiro. Não. Continua sendo falso, não interessa o título, não interessa o cargo, não interessa o que ele foi ungido, qual o tamanho da igreja, quantos milagres ele já fez, não interessa nada disso. O que é falso, ponto, acabou. Por exemplo, eu fui ordenado pastor, mas se eu falar algo falso, falso será.
Então o que Jesus deixa claro? A autoridade, a pessoa não é dona da verdade. A verdade só é de Deus. Se a pessoa disse a verdade, então ela está colaborando com a verdade. Se ela disse algo falso, ela perdeu a autoridade e não tem autoridade. E é bem óbvio, né, queridos? Se eu falar algo falso, o que interessa eu estou aqui no púlpito? O que interessa se eu estou dentro da igreja? O que interessa o meu carro? O que interessa o microfone, o volume do microfone ou os efeitos fogos de artifício aqui atrás? Ou quantos milagres eu esteja fazendo? Se é falso, continua sendo falso, não importa a titulação. Porque a pessoa não é dona da verdade. Ela que tem que ser, a verdade tem que ser dona dela. Agostinho diz, toda a verdade é divina. Ou seja, se disse a verdade, não é o que nós falamos de João Batista, ele tinha autoridade porque tudo o que ele dizia a respeito de Jesus era verdade. Então, se a pessoa diz uma verdade, tem autoridade. Se ela não diz uma verdade, não tem. O que o Evangelho diz? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a pessoa não tem poder nenhum contra a verdade. Não interessa quantos anos de Evangelho, a carreira da pessoa, quantas pessoas ela levou para Jesus. Não interessa ter dito a verdade por 20 anos a fio. Se no segundo seguinte ela disse uma mentira, ela nada pode contra a verdade. Nada. A verdade que é indestrutível. Aqui 2 mais 2 é 4, queridos. Não interessa se uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores no YouTube, se a pessoa diz, olha, 2 mais 2 é 5, eu fiz uns cálculos aqui, eu fiz aqui uma matemática nova, 2 mais 2 a partir de agora é 5, e todo mundo aplaudir. Não interessa, a pessoa fez milagre, ressuscitou mortos, levitou, flutuou. Se ela disse que 2 mais 2 é 5, ela perdeu a autoridade no exato momento que ela foi contra a verdade. Se a pessoa quer ter autoridade, Jesus diz, basta dizer a verdade, basta seguir as Escrituras, basta seguir a sabedoria, o discernimento, basta seguir o bom senso, a corretude, porque no segundo que ela sair da verdade, ela perdeu a autoridade. Eu falo isso contra mim, contra qualquer pessoa, porque não tem autoridade se a pessoa sai da verdade. A religiosidade diz que eu tenho autoridade. A religião diz isso. E por isso que se corrompe, porque coloca a autoridade num ser humano ou numa instituição. E Deus diz, a autoridade está na verdade. Amém. Você quer ter autoridade? Fique debaixo da verdade. Amém. Se você tentar estar acima da verdade, controlar a verdade, você se corrompe. Que autoridade, queridos, eu tenho se eu falar algo falso? Para Deus, não, porque eu abandonei o que é verdadeiro. Então, a autoridade não pertence a um ser humano, a um cargo, pertence à verdade. Se aquela pessoa diz a verdade, tem autoridade o quê? Absoluta, porque é verdade. Se a pessoa diz que 2 mais 2 é 4, pode reunir todos os físicos do mundo, todas as universidades, todas as maiores instituições de ciência. Ninguém pode vencer essa pessoa. Essa pessoa tem um poder indestrutível, que é a verdade. Agora, o momento que ela diz que 2 mais 2 é 5, perdeu completamente a outra. Então veja como o Evangelho é lindo. O Evangelho não te faz ser submissa a uma pessoa, a uma instituição. Não importa a loucura que aquela pessoa ou aquela instituição esteja fazendo, você tem que seguir. Não, Jesus está dizendo, a religião oficial está matando os meus servos e está matando a mim. E você vai seguir por quê? Porque tem autoridade. Não, Jesus está dizendo, ela não tem. Se abandona a verdade, não tem. Não siga um líder maluco. Se eu enlouquecer, queridos, e passar a dizer coisas falsas, amanhã diga tchau para mim. Porque eu perco a autoridade completamente se eu passo a ensinar o que é falso. Então Jesus diz, submetam-se ao que? A verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir ao Pai tem que ser através de mim, tem que ser através da verdade. Não através de um homem que recebeu um determinado cargo, nem através de uma instituição. Tem só para vir até o Pai através de mim, através da verdade. E aí Jesus continuou, a autoridade da verdade, das Escrituras, ele continuou, verso 42, onde estávamos lendo. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? Ele aponta para a Escritura. Agora, o que a Escritura diz? Ele fala,
a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra, que ele está citando outra passagem, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quem é essa pedra, queridos? Jesus. Isso. As Escrituras dizem: a pedra que os construtores rejeitaram se torna a pedra angular, a pedra principal. E qualquer que se volta contra essa pedra será despedaçado. Então Jesus diz: as Escrituras têm autoridade, e cita as Escrituras. A verdade tem autoridade, verdade tem autoridade máxima. E agora Jesus diz: quem essa autoridade que são as Escrituras, e as Escrituras não se corrompem, como Jesus diz, as Escrituras não podem falhar. E aí, o que essas Escrituras tão confiáveis, tão maravilhosas, para onde essas Escrituras apontam? Você tem que correr para as Escrituras, Jesus diz, vá ler as Escrituras. E aonde essas Escrituras te levam? Para onde elas te levam? A própria Escritura diz que a autoridade máxima é aquela que a parábola de Jesus havia dito: é o Filho, é o herdeiro, é Jesus, é a pedra angular, que é rejeitada por quem? Quem são os construtores? São justamente aqueles lavradores que eram para cuidar da vida, ou seja, a religião oficial rejeitou essa pedra, mas quem recebe essa pedra angular, aí tem a autoridade. Jesus diz que a autoridade desse filho, desse herdeiro, a autoridade dessa pedra angular é tamanha que qualquer que se volte contra essa pedra não vai triunfar, jamais. Então, todo aquele que se voltar contra essa verdade do Evangelho, não interessa a multidão, não interessa a quantidade de milagres, vai ser derrotado. Senão que na terra, lá no céu, porque Jesus vai dizer: afastem-se, não vos conheço, não quero saber daqueles que pregam, ensinam o que é falso, o que é enganoso. Então Jesus deixa claro que se a religião, a religiosidade se voltar contra essa pedra angular, contra essa pedra principal, ou qualquer instituição humana se voltar contra o Evangelho, contra Jesus, vai ser despedaçado, não vai permanecer. Porque o Evangelho prega, ensina o amor, ensina a misericórdia, ensina a bondade, ensina a compaixão. E qualquer que se voltar contra esse ensino puro e simples, vai ser vencido. Se não for aqui na terra, vai ser certamente na eternidade. Então Jesus mostra que a própria Escritura, que é a autoridade, aponta para a autoridade das autoridades, que é Jesus. É por isso que João Batista tinha autoridade. Por quê? Porque tudo que dizia a respeito de Jesus era verdade. Então Jesus diz que aquilo que havia no Lutero diz: onde há a pregação da palavra, ali é uma igreja. Então, onde está a autoridade? Onde há a pregação da palavra. Onde está a autoridade? Onde se fala da pedra angular, onde se fala sobre Jesus. É por isso que Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então o que Jesus diz? Quem tem a autoridade dos céus? Multidões? Não, pode ter 2. Só 2. Deus falou 2, mas fala 2. E estiverem reunidos no meu nome, o que ele diz? O céu desce, eu me farei presente, e ali tem autoridade. Tem autoridade por quê? Pela quantidade? Não, porque a quantidade de seres humanos não interessa. Pode ter 1 bilhão, está ensinando algo falso, não tem autoridade. Agora pode ser 2, pregando Jesus e a verdade a respeito de Jesus, aí o céu desce, aí tem autoridade. É por isso que tem que se pregar na palavra a verdade de Jesus. Onde há autoridade, nós vimos os frutos. Então você conhece o que é falso profeta. Jesus, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelha. Então aparece como um bispo, como um pastor, como um mestre, está vestido disso. Mas como é que você sabe se é um lobo ou não? Pelos frutos. Olhe os frutos do que aquilo está sendo ensinado. Então o critério é o fruto, não é milagre, não é profecia, nem expulsar demônio. Jesus deixa isso ultra claro. De novo, outra
Outro critério é você tem que olhar a vida. Aquela prostituta que se arrepende, que se dobra à verdade do Evangelho, que em vez de manipular o Evangelho, se dobra ao Evangelho. Em vez de saquear as pessoas, está ajudando as pessoas, essa tem mais autoridade que um chefe dos sacerdotes. E a autoridade nas Escrituras, na verdade, e principalmente a autoridade máxima é do Filho, é do herdeiro, é de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então lembre-se disso, queridos. Você não precisa se submeter a nenhuma autoridade humana ou institucional que ensine o que é falso. Jamais. Quem cobrar a sua servidão ao que é falso, pode ter certeza que já se corrompeu completamente. Que a gente siga sempre a verdade, e sempre Jesus, sempre. Qualquer ensino diferente de Jesus já saiu do caminho, já saiu da verdade, já saiu da vida. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, não olhe para ser humano, olhe para Jesus. Amém. Porque aí você encontra a verdadeira liberdade. Amém. Jesus disse, por que Jesus disse? Quem receber o Filho verdadeiramente será livre. Livre do quê? Livre do pecado e livre também dessas amarras, que querem submeter a uma autoridade humana para obedecer inquestionavelmente loucuras, manipulações, domínio humano sobre nós. Jamais. Jesus não nos fez para ser escravos de homens, como o Evangelho nos diz, mas sim servos de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina sempre a verdade, nos ensina a seguir a verdade, porque a verdade é que liberta, e o engano sempre escraviza. Enquanto a verdade sempre liberta, nos dá um senso de leveza, um senso de maravilha, um senso de beleza, nos dá ânimo, nos dá empolgação seguir algo que é bonito, algo que nos estimula a sermos melhores. Enquanto o engano, a gente vê que tem algo perturbando a alma, tem algo que está nos tornando piores. Nos liberta, Senhor, de todo engano. Que a nossa alma tenha desejo cada vez mais pelo Senhor, para seguir a Ti. E menos, às vezes, os ditames, doutrinas ou loucuras que os homens inventam. Que em vez de nos maravilharmos com modas ou com coisas passageiras, a gente queira cada vez mais seguir a verdade, as verdades eternas das Escrituras, a verdade do Evangelho, e a gente se inspire em cada ação, em cada palavra do Senhor, que o Filho possa nos libertar, para que a gente possa ser verdadeiramente livre, que a gente ande nessa terra como seres livres, sem sermos capachos de homens, sem sermos servos de homem, como o apóstolo Paulo diz: se eu fosse servo de homem, eu não seria servo de Cristo. Que a gente seja servo do Senhor apenas, servo sempre da verdade, que a gente não negocie a verdade pela autoridade de homens, não. E que a gente seja, como se necessário for, como aqueles profetas, que sempre estiveram à margem das multidões, dos grandes templos, dos grandes rituais, estiveram à margem, foram perseguidos, foram humilhados, mas o nome deles ficou na história, ficou na eternidade. O nome dos grandes sumos sacerdotes, que estavam na mídia das suas épocas, nunca esteve na mídia do teu coração, Senhor, porque ensinavam que era falso. Que a gente seja como os profetas, a sermos eternizados na eternidade, na glória, onde encontraremos aqueles que estiveram à margem da religião oficial, mas que eram seguidores da verdade. Que a gente não se impressione com o poder do governo, ou das grandes religiões, ou dos grandes impérios, mas é que a gente ame a simplicidade do Evangelho, mesmo que sejamos poucos, como era na época de Noé. Que a gente não negocie a verdade. Se pudermos sermos muitos na Tua graça, que o Evangelho possa conquistar pessoas, mas nunca negociando a verdade. Que a verdade, Senhor, que às vezes vem com uma espada afiada, seja sempre o nosso maior interesse. E que essa verdade, Senhor, seja sempre
autoridade sobre as nossas vidas, para seguir o que é bom, para seguir o que é reto. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que houver de falso, aquilo que houver de enganoso, nossas vidas, seja em termos teológicos, seja em termos de como tratamos as pessoas, seja como tratamos os nossos filhos, seja como nós tratamos os nossos cônjuges, seja como tratamos a nós mesmos, aquilo que cremos a nosso respeito, muita coisa falsa, que o Senhor nos leve a crer apenas naquilo que é verdadeiro, e que a gente siga a verdade, porque a verdade nos liberte de toda mentira que adoece nossa alma, nosso coração, nossa mente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Onde está a autoridade? Perguntaram para Jesus. Que coisa. Perguntaram para Deus qual é a sua autoridade. Jesus responde: a autoridade está na verdade, está nas Escrituras, está em Deus. Na religião, pode ser que esteja, pode ser que não. Em geral, muitas vezes não está. Mas que a gente siga a verdade, que aí sim nós encontramos paz. Amém. Então vamos adorar o Senhor. Vamos adorar essa primeira. Glória a Jesus. Seguimos a Jesus.